Beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um vídeo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre o quadro natural da Ásia. Vamos fazer uma caracterização sobre os seus aspectos físicos. Bom, a começar pela grande extensão latitudinal que o continente possui, né? Tanto latitudinal como longitudinal também, ou seja, ele é tão grande horizontalmente como verticalmente, né? E isso é interessante porque vai favorecer diferentes características físicas para o seu território, características climáticas, vegetacionais, até mesmo em relação ao seu relevo, onde vai se ter um predomínio, né, de planaltos e cadeias montanhosas, mas a gente vai encontrar também as planícies. Então, analisando aí o mapa ao lado, a gente consegue ver essa extensa dimensão territorial que o continente asiático possui. Na verdade, o continente asiático ele é o maior do mundo. Bom, em relação ao seu relevo, né, a gente tem um predomínio aí de planaltos e montanhas, tá? E aí vejam bem, galera, a gente vai encontrar também as planícies, né? Que seriam ali as planícies siberianas, que estão mais ao norte, e as planícies Indochina, que estão exatamente ali entre o país da China e a Índia também, tá legal? Bom, além disso, a gente vai encontrar as famosas cordilheiras montanhosas, né? A cordilheira do Himalaia, que fica bem ali, né, ao norte da Índia, como também os Montes Urais, que são aqueles que vão fazer fronteira com o continente asiático, né? Fica ali localizado na Rússia. Então, os Montes Urais, eles marcam o continente asiático e o continente europeu também. Faz fronteira aí entre esses dois continentes. Analisando o mapa, galera, vamos olhar para o mapa. Olha lá que coisa legal. Essas colorações mais escuras, elas se referem às porções mais elevadas, tá? Enquanto que as colorações mais claras, elas se referem às porções mais rebaixadas do relevo, ok? Então a gente vai encontrar aí, né, os Montes Urais, exatamente ali entre a Europa e a Ásia, fica ali na Rússia. A gente vai encontrar mais à direita a Sibéria, vamos encontrar essa planície da Sibéria, né? Vamos encontrar um pouquinho mais abaixo o Planalto do Tibete, né? Que na verdade o Planalto do Tibete faz parte ali dessa cordilheira montanhosa do Himalaia, né? É onde a gente vai ter o pico mais alto do mundo, que é o Monte Everest, certo? E a gente vai encontrar também essa planície Indochina, que está exatamente aí, né, um pouquinho mais para baixo da cordilheira do Himalaia, tá bom? Então essa, galera, é a classificação geral de relevo que a gente vai ter do continente asiático. Em relação ao clima, o território asiático ele também vai ter uma grande variedade climática, justamente por essas grandes extensões territoriais, né? Então eu trouxe um mapa aqui para você identificar as regiões e os climas do continente asiático. A começar pelo número um, galera, que é o clima equatorial. O clima equatorial está ali no sudeste asiático, né? Ele está ali na porção mais baixa desse mapa aí. E é legal porque ele é equatorial, porque ele está muito próximo ali da linha do Equador, que na verdade é a região mais quente que a gente vai ter. Então esse clima ele vai ter temperaturas elevadas durante o ano todo e por isso ele vai apresentar também altas taxas de pluviosidade, de chuva, ok? O segundo é o clima tropical de monções. O clima tropical de monções, ele também está ali, ó, fazendo parte da Índia, da China, né? Ali também bem próximo ao Sudeste Asiático. E aí vejam bem, galera, esse clima, na verdade, ele vai criar um fenômeno que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas ele tem a característica de ter duas estações bem definidas, né? Vamos dizer assim, o verão é onde se concentram os maiores índices de pluviosidade e o inverno a gente vai ter o quê? As chuvas desaparecem, a gente tem um momento de seca, tá bom? O terceiro clima é o clima semiárido. E aí, pelo próprio nome já está dizendo, essa porção em amarelo que a gente está vendo no mapa. É um clima, galera, em que a gente vai ter o quê? Uma aridez, ok? Vamos ter uma aridez. Ele é muito parecido com o clima desértico também, justamente pela escassez de chuva que a gente vai ter. O clima desértico é o 4, né? Essa porção mais em rosado que vocês estão vendo no mapa. Se vocês perceberem, esse clima semiárido, ele é meio que uma transição, né, do clima desértico, que por sua vez vai se dar ali em regiões, né, onde a gente vai ter o quê?
falta de chuva, né? Escassez de precipitação, tá bom? Justamente pelas altas temperaturas. Bom, o nosso próximo clima é o clima continental, que é esse clima aí, é o número 5, é essa porção em verde que vocês estão vendo aí nesse mapa. O clima continental ele tem uma grande característica de apresentar o quê? Uma influência da continentalidade, né? E aí as chuvas elas vão estar concentradas durante a estação do ano do verão. Legal? Bom, já o clima 6, que é o clima mediterrâneo, tá? Esse clima mediterrâneo está na porçãozinha ali da China, né? Esse clima mediterrâneo ele tem exatamente as características. Eu tenho ele também nessa porção ali a leste na China, como também tenho ele ali, ó, lá no mar Mediterrâneo, beleza? Olha aí, é exatamente pelo próprio nome, né? Mediterrâneo. E aí vejam bem, esse clima ele tem a característica de apresentar as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, o verão é bem marcado, a primavera é bem marcado, o outono é bem marcado e o inverno é bem marcado. Legal? Então, essas 4 estações do ano elas vão ser bem definidas durante todos esses meses. O verão é chuvoso, o outono e a primavera são estações de transição, né, para uma estação mais quente ou para uma estação mais fria. Depois, a gente vai ter o clima polar, né? O clima polar, que é aquele clima que está bem próximo à região do Polo Norte, que está lá na Sibéria, está lá ao norte da Ásia, né? Esse clima polar ele tem a grande característica de ter invernos bastante rigorosos e longos. A maior parte do ano eu tenho temperaturas baixíssimas, menos 10 graus. Tá bom? E o outro clima é o clima de montanha, que é o número 8, essa porção mais em marrom que a gente está vendo aí no mapa. Esse clima, galera, ele é bem característico das porções montanhosas, né? Mais especificamente do alto de montanha. É um clima que vai apresentar baixas temperaturas, né? Justamente devido à altitude. Então, quanto maior for essa altitude, menor vai ser a minha temperatura. A temperatura vai caindo. Legal? Então, o que é legal você saber, galera? As características climáticas. Qual clima que tem altas temperaturas, baixas temperaturas, qual chove mais e qual chove menos. Legal? Bom, galera, e a gente chega nesse fenômeno das monções asiáticas, né? Que, na verdade, é um fenômeno decorrente desse clima monsônico. Vamos lá. É interessante você entender a partir dessas duas estações, o verão e o inverno. Legal? Vamos começar no inverno. Observem o primeiro mapa. O que a gente está vendo ali? Né? Setas que estão saindo do continente asiático e estão indo em direção ao oceano. Legal? Essas setas, galera, elas representam as massas de ar, representam os ventos. Tá? E a gente sabe que quando esses ventos, essas massas de ar, elas são formadas dentro do continente, ela tem o seu centro de formação dentro do continente, elas são conhecidas, elas têm as características de serem secas, ou seja, não tem umidade, tá bom? Então, vejam bem, durante a monção de inverno, a gente tem o quê? Ventos secos saindo em direção, saindo do continente e indo em direção ao mar, ok? Já no verão, essa situação muda. Olha lá o que eu estou vendo. As setas, elas saem do mar e vão em direção ao continente. E aí, novamente, se estão saindo do mar, a gente vai ter o quê? Maiores taxas de evaporação. Logo, significa dizer que essa massa de ar, ou esse vento, ele é o quê? Carregado de umidade. Tá bom? Ah, professor, legal, bacana, né? Durante o inverno eu tenho ventos secos e durante o verão eu tenho ventos úmidos. É exatamente isso. Agora preste atenção numa coisa. Você precisa entender a consequência desses ventos secos ou desses ventos úmidos, ok? Então vamos lá. Durante a monção de inverno, esses ventos secos eles vão provocar uma, uma, uma região, né, de secura. Ele vai trazer uma consequência de estiagem, falta de chuva. E aí isso impacta diretamente nas práticas de agricultura, sobretudo na risicultura, que é um tipo de produtividade muito feita naquela região. Tá? E aí isso pode gerar até uma falta de alimento. Enquanto que na monção de verão eu tenho o processo oposto, eu tenho umidade, eu tenho chuva. E aí vamos lá. Se eu tenho muita chuva, qual é a grande consequência disso? Causar inundações, enchentes. Tá bom? Uma vez que a cidade não esteja preparada para isso, eu posso sim causar diversos estragos. Então, galera, o fenômeno das monções, né, é importante você entender o direcionamento desses ventos secos ou úmidos e as suas consequências.
Bom, em relação à vegetação, né? Mais ao norte, a gente já viu ali que tem um clima bastante frio e por isso vai apresentar uma vegetação que se adapte a isso, como por exemplo a vegetação da tundra e da taiga. A tundra é uma vegetação que está mais ao norte do continente asiático, né? Ela vai ser caracterizada por uma vegetação de estrato herbáceo, que significa o quê? Gramíneas, a gente vai ter a presença de líquens e musgos, né? Pensa comigo, a maior parte do ano, né, nessa região, o solo está recoberto por gelo. Tá bom? E aí vejam bem, se ele está recoberto por gelo, eu só tenho aí mais ou menos uns 3 meses de verão, quando esse solo ele é descoberto. Então isso vai impossibilitar que se desenvolva uma vegetação com um extrato, né, com uma estrutura maior. Então, a grande característica é possuir essa gramínea, esses líquens e esses musgos. Ok? Bom, já a taiga, né, ela está mais um pouquinho para baixo aí do continente asiático, né, abaixo aí desse clima completamente polar. A gente vai ter aí o desenvolvimento da taiga, que também vai ser conhecida aí como uma floresta coníferas, né, que são vegetações que vão se adaptar a essas condições de neve. Né? Ela recebe esse nome de floresta conífera justamente pelo desenvolvimento da estrutura dessa árvore. Tá? Ela tem um formato de cone, legal? Justamente para que essa neve ela não se acumule no topo, na copa dessas árvores. Tá? Já na porção central do continente, a gente vai ter uma vegetação de estepes. Essa vegetação de estepe ela é muito marcada ali pela presença de gramíneas, então é um tipo de vegetação herbácea também, sendo que a gente vai encontrar alguns poucos arbustos esparçados. O que são arbustos, né? É uma vegetação de médio porte, tá bom? Então a gente vai ter aí a presença de gramíneas e arbustos também. Já na porção sul do continente, a gente vai encontrar as florestas tropicais. Né? Essas florestas tropicais elas vão ser desenvolvidas justamente devido à grande umidade que a gente vai ter nessa região. Isso vai possibilitar o desenvolvimento de árvores de grande porte. Né? Então, galera, percebam que a vegetação ela se adapta, né, às condições climáticas do território. Já a hidrografia asiática, galera. Na porção norte do continente asiático, a gente destaca aí o rio Lena, Colimã, né? Que são rios que permanecem congelados durante boa parte do ano. Olha que coisa interessante, né? E aí no verão eu tenho ali um processo de degelo. Eles estão ali localizados na Rússia, né? Na Sibéria. Já na porção central, a gente vai encontrar os rios Amarelos e Azul, que estão na China. Esse rio Azul ele é interessante porque a gente vai ter a localização ali da maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas. Né? E aí, vejam bem, a gente aqui no Brasil tem uma usina muito importante, que é a usina de Itaipu. Essa usina das Três Gargantas, ela supera a produção de energia da usina de Itaipu. Tá bom? Bom, já na região do Oriente Médio, a gente vai ter alguns rios fundamentais, que são os rios Tigres e o Eufrates. Na Índia, a gente vai ter o quê? O rio Ganges, que esse rio Ganges ele faz parte da cultura, né, indiana, ele é sagrado para a sua população. A partir dele, a população indiana desenvolve diversas atividades, rituais, culturais, né? Mas que infelizmente é um rio que vem sendo poluído, né? Não se trata essa água que é jogada no rio, né? O despejo de esgoto ele é completamente in natura. Então, infelizmente, é um rio que está sendo bastante poluído. Bom, galera, eu vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.